Olá, que tal? Olha, finalmente a Cricut, a empresa Cricut já começa a melhorar tudo o que tem a ver com imprimir e cortar aqui na plataforma. Ainda assim, o imprimir e cortar é muito melhor no Cameo, no sentido de que o Cameo te dá mais possibilidades. Ou seja, você pode fazer um imprimir e cortar muito maior e editar os elementos no momento de fazer um imprimir e cortar no Cameo, ok? De fato, tudo isso já te explico neste vídeo que está no YouTube, vou deixar igual na descrição deste, que se chama Qual é melhor para imprimir e cortar Cameo versus Cricut? Cricut. Já te explico todos os detalhes, mas basicamente a ideia é que isto é uma impressão e corte de uma Frozen em Cricut no maior tamanho que a Cricut permite, certo? Aí está. Isso é um imprimir e cortar na Cricut no maior tamanho que a Cricut permite. Isso é um imprimir e cortar na Cameo em um dos tamanhos que a Cameo permite, porque pode fazer um imprimir e cortar ainda maior. Então veja a diferença, ok? Por isso digo que na Cameo ainda é muito melhor imprimir e cortar. Por isso, se você vai se dedicar à papelaria criativa, ou seja, trabalhar com toppers para bolos, caixas de doces, formas de cupcake, mandarins, etc., minha recomendação para você é uma Cameo. Pelo tema do imprimir e cortar, ok? Porque tudo mais as duas máquinas fazem excelentemente bem. Mas vamos retomar aqui as melhorias que a Cricut fez. Eu acho que como eles já começaram a melhorar essa parte, vão continuar melhorando muito e em qualquer momento vamos poder fazer, imprimir e cortar maior na Cricut. Ou seja, tenho muita fé de que isso está a caminho, certo? Que seria para mim o correto depois de tantos anos. Um pouco limitados aí no momento de utilizar esta ferramenta para o imprimir e cortar. Então, nada, aqui eu tenho muitos designs, os quais vou mandar imprimir agora. Fiquem atentos que nas camadas todos estão para imprimir e depois cortar, ok? Aqui não há um único elemento que seja apenas para corte, todos são para imprimir e cortar. Então, basicamente, a ideia é que nós, por exemplo, quando mandávamos fazer, certo? Aqui vão aparecer dois tapetes, porque naturalmente todos os designs que temos. No espaço não cabe em um único tapete, certo? Não cabe. Isso era antes, certo? Isso era antes quando o que aparecia, assim mesmo você tinha que mandar imprimir. Então, o que a Cricut fez é que atualizou o programa e agora nos permite editar, ou seja, girar ou mover os elementos que nós vamos imprimir para colocá-lo melhor e isso então vai nos permitir bastante, na verdade, economizar muito material. Vai nos permitir, por exemplo, aqui nós teríamos que imprimir duas cartolinas 21,5 por 28 tamanho carta para obter todos esses designs mais esses três que estão aqui. Mas agora eu vou te mostrar o que a Cricut fez. Por exemplo, olha, antes nós não podíamos mover este elemento, agora podemos mover, olha. Já podemos ir movendo os designs e ir ajustando-os. Por exemplo, os designs que estão nesse segundo tapete, posso selecioná-los, clicar nesses três pontinhos e escolher mover objeto. Digo que quero movê-lo para o tapete de corte principal, que é onde está o restante dos designs. Vamos confirmar aqui e olha como já foi movido para cá. Vamos fazer o mesmo, por exemplo, com este. Mover objeto, movemos para o tapete principal e vamos fazer o mesmo com este último. Como é mover objeto, mover para o tapete principal, como oportunidade de melhoria, se a Cricut está vendo este vídeo, como oportunidade de melhoria, eu considero, e é uma opinião muito pessoal, que se neste tapete de corte digital já não tiver nenhum desenho, isso deveria ser eliminado completamente. Ou pelo menos que dá por aqui algum botão que diga eliminar tapete, caso não vai eliminá-lo completamente. Se aqui já não há nenhum desenho, eu considero que isso já não deveria existir. Este tapete de corte com uma folha de 8,5 por 11 em branco não deveria ser assim. Porque depois, mais para frente, quando estiveres fazendo imprimir e cortar, a Cricut vai te perguntar se queres imprimir isto, mas por que tu querias imprimir isto? Se não há nenhum design aí, então seria como uma oportunidade de melhoria. Tenho muita fé de que eles vão melhorar essa parte também. Aqui eu posso começar a organizar tudo. Vamos ver se conseguimos que esses designs que eu tenho aqui caibam. Veja como posso ir girando. Vamos ver, eu vou tentar ir acomodando tudo para ver se nós conseguimos que esses desenhos caibam aqui. Vamos ver, por exemplo, esta flor. Esta flor eu vou colocar aqui embaixo. Isso, deixa eu ver. Giro um pouquinho assim. Olha como eu consigo acomodar isso aí.
Na verdade, só com isso, esta opção que Cricut nos dá aqui, colocou aqui, que nos permite mover os elementos, já é um plus. Na verdade, já é um plus, porque veja como estou tentando economizar material. Em vez de imprimir 2 cartolinas, vou imprimir apenas uma. Economizo muito material. Isso, vamos ver. Vamos colocar isso para cá, isso para cá. Vamos ver se eu posso colocar isso. Excelente. Isso eu posso colocar ali. Vamos baixar este design, este vamos subir. Eu posso colocar todos esses desenhinhos aqui embaixo. Isso. Veem que não estão se chocando? Aí, genial. Então, vamos colocar a pequena sereia aqui embaixo. Subimos isso, colocamos isso por aqui. Movo um pouquinho para não chocar a flor nem com a pequena sereia. Nem com este design aqui em cima. Vamos ver. E aí está. Pronto. Isso eu posso, por exemplo, olhem que interessante. Se vocês prestarem atenção, já nenhum dos elementos... Bem, sim, a sireninha esbarra um pouco aqui com o bracinho da Mini. Vamos baixar um pouco a sireninha. Aí está, perfeito. Se vocês prestarem atenção, nenhum dos elementos se chocam entre si. Antes, tínhamos todos esses desenhos distribuídos em 2 tapetes de corte. Então, agora temos todos os desenhos em um só tapete, o que significa que já não precisamos imprimir 2 cartolinas, porque todos esses desenhos cabem em uma, ok? Porque se não cabem em uma, então tem fazer o quê? Imprimir em 2 cartolinas, mas nesse caso cabem em uma só. Pelo que economizamos uma cartolina e isso é muito bom para nossos empreendimentos, né? Qual é o problema que vejo aqui? Vou te mostrar outra oportunidade de melhoria, mas antes de... vamos mandar imprimir isto e depois cortá-lo para ver se tudo funciona bem e o sensor consegue ler corretamente as marcas de registro. Vamos clicar aqui para continuar a enviar para a impressora. Vou imprimir a partir da HP, que é uma impressora que tenho mostrado a vocês há muito tempo, que é uma impressora a laser colorida que uso para a impressão de cartolinas, para a criação de projetos de papelaria criativa. Um detalhe é que isso me aconteceu recentemente, não sei se vocês notam que o design aqui se desorganiza. Fica estranho, ok? Fica estranho. Olha a Minnie Mouse e como foi dividida em 2 aqui. O design se desorganiza, então esperemos que eles melhorem essa parte também depois. Ou seja, que a pré-visualização esteja correta. No entanto, aproveito o momento para te dizer que, embora a pré-visualização pareça assim, quando você imprime, sai nítido. Quando você imprime, a impressão sai nítida, independentemente de como apareça na pré-visualização. Porque sei que isso já te aconteceu em algum momento, a mim também e a muitos dos meus estudantes. Aproveito o momento também para te dizer que nas aulas online te ensinamos a usar a Cricut completamente desde o início. Ensinamos a trabalhar com vinil têxtil, com vinil adesivo, a personalizar balões, a personalizar canecas, garrafas térmicas, copos com vinil adesivo. Ensinamos tudo que tem a ver com papelaria criativa, ou seja, criar um topper com shaker, um dulceiro ou uma caixinha, como também chamam, forminhas, bandeirolas, etc. Tudo relacionado com papelaria criativa te ensinamos completamente desde o início nas nossas aulas online. Então, já sabe que se você não sabe como ligar a máquina, pode se inscrever na nossa aula porque começamos do zero. Agora, se você já tem alguma experiência com a máquina e com o programa, também pode se inscrever nas nossas aulas online porque temos muitos projetos que são super avançados, super avançados, para que você continue aprendendo, implementando novos projetos. Então, vamos ativar aqui o diálogo do sistema, clicamos em imprimir. Vamos selecionar aqui o tipo de material que vamos imprimir, que é cartolina. Vamos ajustar as preferências. Na verdade, eu tenho um vídeo no YouTube onde ensino sobre esta impressora. Vamos indicar aqui que não queremos imprimir frente e verso. E onde de tipo de papel vamos escolher cartolina 176 ou 120 gramas. Clicamos em aceitar, clicamos em imprimir e agora vamos para a impressora. Olhem como saiu a impressão. As cores estão muito bonitas, estão lindíssimas as cores. Olhem. E aqui viemos. Uma vez que já temos o
o tapete é colocado na máquina, já temos a impressão no tapete de corte. Aqui viemos com outra oportunidade de melhoria, Veja que o design eu tive que acomodar para que em vez de utilizar 2 cartões, usa apenas um. Isso vimos agora mesmo. Agora, veja que interessante. Eu agora mesmo, de maneira intencional, utilizei a máquina Cricut Maker, tá bom? A Cricut Maker. No entanto, no programa, também, de maneira intencional, deixei aqui a Air 2. Eu não vou utilizar a Air 2, eu vou utilizar a Cricut Maker. Agora, porque lá atrás, no espaço de design, no Canva, eu tinha selecionado a Explore 2. Quando, na realidade, como máquina física, tenho aqui a Cricut Maker. Pois agora eu tenho que voltar ao espaço de design para dizer ao programa que, na realidade, eu não vou usar a Explore 2, mas sim a Cricut Maker. Então, vejam o que vai acontecer com isso. Vamos clicar aqui em cancelar. Vamos dizer que sim, queremos cancelar esse corte. Temos que clicar aqui em cancelar também. Veja que não me permite trocar a máquina, ok? Nesses passos não me permite trocar a máquina. Seria genial como oportunidade de melhoria que me permitisse trocar a máquina daqui. Ou segunda opção, penso eu, que me permita guardar isto que eu fiz, esta colocação dos elementos, que me permita guardar. Por quê? Porque agora, quando eu clicar em cancelar, ok? Quando eu clico em cancelar, voltamos ao Canva. Veja como tudo está de maneira original. Aqui sim eu já posso selecionar a máquina. Vamos selecionar Cricut Maker, que é a que vou usar. Mas agora, quando eu clico em fazer, então voltamos tudo ao início. Ou seja, já aqui temos que começar a trabalhar novamente. Com a organização de todos esses elementos, vê? Então, aí para você como artesão, eu diria que antes de organizar todos esses designs, certifique-se de que tem a máquina correta selecionada. É um conselho meu para você como crafter. Agora, para a Cricut como empresa, a oportunidade de melhoria seria permitir que você mudasse de máquina nesta etapa do corte. Porque à medida que continuamos mais adiante, já não poderemos mudar de máquina. Mas então, voltar ao espaço de design significa ter que voltar a editar tudo isso. Vê? Então, essa é a ideia. Vamos ver como conseguimos editar tudo isso novamente. Já não me lembro onde coloquei cada um dos elementos, mas, por exemplo, eu acho que se eu virar isso assim, cabe ali perfeitamente bem. A flor aqui, isso podemos mover. Sim. E colocamos isso, vamos ver. Podemos abaixá-lo um pouquinho. E aí já os elementos não se chocam. Bom, aqui sim um pouquinho, o Olaf com a Mini. Vamos ver se organizamos isso um pouco. Nítido. Um pouquinho mais, vamos ver. Vê? Tudo isso não precisaríamos fazer de novo se o programa tivesse me permitido salvar a posição dos elementos que eu organizei agora há pouco. Percebe? Pronto, já aí nenhum dos elementos se chocam. Bom, sim, veja este unicórnio aqui, um pouquinho ali. Perfeito. Aí está. Então, mas o que acontece agora? Vem outra oportunidade de melhora. O que acontece agora? Te lembro que já tenho uma impressão feita. Vê? Olha, voltemos à mesa. Olha, já tenho uma impressão feita. Então, para que o programa consiga, ou melhor, para que a máquina consiga cortar isto, todos os designs precisam estar lá no programa milimetricamente igual a como estão aqui na folha, ok? Vou repetir isso. O design precisa estar lá no programa milimetricamente igual ao que está lá na impressão. Precisam estar exatamente iguais para que a máquina faça um bom trabalho, ok? Vou te demonstrar. Vou mandar cortar o design com toda a nova posição. Isso que já imprimi com a posição anterior de todos os designs para que vocês vejam o que vai acontecer. Olha, aqui no programa, vou dar continuar. Reparem, por exemplo, que aqui à direita está a flor. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho o peixe.
aqui. Aqui embaixo eu tenho o peixe, mas na verdade na impressão o que está aqui é a pequena sereia. Você percebe que são posições diferentes. Os elementos estão colocados de forma diferente porque tudo se moveu. Como eu tive que sair para o canvas. Então tudo se moveu, certo? E eu tive que reorganizar tudo novamente, mas é quase impossível colocar tudo milimetricamente igual como fiz da primeira vez. Ok? Então, veja que aí já há um desperdício de cartolina. Simplesmente duas coisas, aqui há dois erros, hein? O seu como crafter, por não te assegurar de que colocou a máquina correta no programa, o que te fez voltar ao canvas, o que desorganizou tudo. Erro número 2, isso já é parte da Cricut, que em nenhuma das etapas me permitiu, mudar de máquina sem que eu tenha que voltar para o canvas, que foi o que desorganizou todo o design, ok? Vamos clicar aqui para já imprimir, ok? E vamos selecionar aqui, por exemplo, isso era todos os materiais, cartolina, vamos selecionar. Olhem os papéis cartonados aqui onde estão, papel cartão de gramatura média, 216 gramas. Então, já temos a configuração selecionada, vamos voltar para a mesa, tá bom? E aqui vamos clicar em cortar e vamos ver o que acontece. Vamos ver. Muito bem, aqui o corte já foi finalizado. Veja que o corte não tem nada a ver com o design. Ok, isso se deve a que lembrem-se que esta impressão é a impressão que nós fizemos com a primeira posição que demos a todos os designs. Escolhemos uma máquina incorreta, tivemos que voltar ao canvas, todo o design ficou desorganizado, tivemos que reposicionar tudo, é impossível reposicioná-lo de maneira, ou seja, milimetricamente exata. Então a máquina aqui o que fez foi cortar a segunda posição em que colocamos os elementos. Olha, por exemplo, aqui como cortou o peixe. No entanto, aqui o que temos é uma sereia. Na impressão temos uma sereia, que foi a impressão que fizemos com a posição inicial, mas na segunda posição onde reorganizamos tudo, colocamos o peixe aqui, por isso a máquina cortou. Então, nada, para você como artesão, lembre-se de que antes de clicar em fazer ou em fazê-lo, se você tiver o programa de design em espanhol, assegure-se de que tem selecionado no programa a máquina que fisicamente você tem com você. Porque do contrário, como organizar, terá que voltar ao canvas para mudar a máquina. E tudo vai se desorganizar, você vai ter que reorganizar. Mas essa nova organização já não coincide com a impressão que você fez a priori e o corte já... Você vai ter que fazer uma segunda impressão. Então, a primeira já se descarta. Tens desperdício de material e também tens uma questão aí com o tempo. Isso é basicamente isso. Essa seria a minha recomendação para ti como artesão. Minha humilde opinião para a empresa Cricut como tal é que nos permitam mudar de máquina depois de clicarmos em fazer ou fazê-lo. Se isso não for possível, porque prejudica o fluxo de trabalho do programa de design, então que pelo menos nos permitam guardar a posição em que colocamos o design, ok? Guardar a posição em que colocamos esse design. Eu penso, agora sim, falando com vocês, que isso seja salvo como se fosse um projeto, ok? Ok. Um projeto de imprimir e cortar que seja guardado assim, que seja guardado como um projeto P para imprimir e cortar na nossa pasta de projetos salvos. Algo assim. Porque é que também penso eu que se eu, por exemplo, já imprimo isso, corto e fecho o computador e retorno a outro dia de trabalho no qual tenho que fazer o mesmo porque vou continuar trabalhando com o mesmo projeto no dia seguinte e também penso que tenho que voltar a organizar. Tenho que voltar a organizar tudo. Então, isso que nos permita salvar o projeto com a posição para que não tenhamos que posicionar tudo de novo. Basicamente, de parte de toda a equipe da BU Academy, um forte abraço. Este servidor se chama Antônio Molina. Espero que tenha ficado clara a ideia deste vídeo. Lembre-se de que temos aulas online completamente desde o zero. Se você é iniciante e se já tem experiência, pode se inscrever também nas nossas aulas online, porque temos um monte de projetos avançados de papelaria criativa, de vinil têxtil, de transfer, de sublimação, de bordado, etc. Então, sem mais, nos vemos em um próximo tutorial.